Vamos, nós vamos deixar gravado esse nosso encontro, daí depois nós colocamos lá no grupo, e aí a gente pode, quem quiser assistir ou passar para outras pessoas, vai ser legal. Então, respiração sistêmica consciente, né? Esse nome surgiu em função da nossa prática. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa prática, né? Nós adentramos no mundo da respiração em 2000, quando eu tive um burnout, um esgotamento, e aí eu acabei de fazer um retiro num lugar maravilhoso lá, que é da Regina Shakti, em Campos do Jordão. E quando eu voltei de lá, eu passei num lugar aqui próximo da minha cidade, em Garuva, onde tinha ali o Monte Krista Ashram. E aí eu fui na semana seguinte, quando eu voltei do retiro, ver o que eles faziam lá. E na época estava lá o Dinho Rovares e a Margarete Rovares, e eles falaram, nós ensinamos aqui respiração de renascimento, né? E eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar na tal da respiração de renascimento, e eles me explicaram o que era, e eu disse, olha, eu quero esse negócio aí. E aí eu comecei a aprender a respiração de renascimento, então, com o Dinho Rovares. E eu fiquei fascinado. Na verdade, a minha experiência inicial com a respiração foi relativamente, como é que diria assim, difícil, né? Porque eu sou um empresário, fui empresário há muitos anos da área de tecnologia, e confesso que, na época, eu era extremamente mental, né? Então, eu queria aprender, eu queria sentir tudo com a mente, né? Então, eu fui um dos alunos mais difíceis para o Dinho, né? Porque, de fato, eu não sentia, quer dizer, eu achava que não sentia nada. O que eu sentia era muita tetania, muita cãibra, né? Mas não passava disso, né? E até que um dia a Margarete e o Dinho resolveram fazer uma massagem com sal grosso e óleo quente. Aquilo me deu um relaxamento muito grande e foi a primeira vez que, de fato, eu senti. E eu senti as memórias, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. E nessa sessão, já era mais ou menos umas 20 sessões que eu tinha feito, eu tive uma experiência de medo, do medo mais visceral que vocês possam imaginar. Eu nunca imaginava que eu tinha aquele medo em mim. E foi uma experiência tão gratificante sentir aquele medo. Deixa eu aqui, amor. Não, tudo bem. Um medo tão grande que eu não sabia que tinha. E só depois daquela sessão, quando eu passei por uma experiência de um perigo bastante grande num voo, e nós passamos por uma tempestade várias vezes, numa tempestade, e naquele dia eu percebi que eu tinha perdido o medo. Eu sempre tinha tido muito medo de voar, muito medo de dirigir com os filhos dentro do carro, medo de dirigir à noite, eram muitos medos, né? E eu não sabia que tinha. A gente eu convivia com medo sem me dar conta de que tinha tanto medo. E quando eu respirei, realmente eu senti quanto eu tinha resistido ao medo. E aquilo foi uma limpeza tão grande, porque me deu uma liberdade tão maravilhosa. Hoje, se eu voar, eu durmo, eu estou de boa em todos os tempos, dirijo para qualquer lugar. O medo desapareceu, graças a essa única sessão, depois de várias sessões sem absolutamente sentir nada. Depois disso, eu tive a oportunidade de trazer o criador da respiração de renascimento, que é o Leonard Lior, já falecido há 2 anos, e eu tive a felicidade de conhecê-lo em 2006, e aí, nesse tempo, eu já tinha conhecido vários outros mestres da respiração, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, mas em 2006 é que eu fui conhecer, de fato, o criador da prática, que era o Leonard Lior. E, a partir daquele ano, durante 7 anos, eu organizei ele no Brasil. Então, eu acho que eu sou o brasileiro que talvez fez mais horas de retiro com o Leonard,
porque eu devo ter feito mais ou menos uns 30 retiros de 9 dias com ele, alguns de 3 semanas. Então, foi uma convivência maravilhosa, e quem organiza, quem está no bastidor de um retiro desse tipo, a gente aprende demais, né, pelo bastidor. E eu sou muito, muito grato a todo o ensinamento que o Leonard Dior me trouxe. Mais tarde, eu comecei a trazer também a Sondra Rey, que é a mãe do Renascimento. Na verdade, os dois começaram na mesma época, né? E foram chamados para a Índia por Babaji na mesma época também. E daí, a partir desse momento, é que se descobriu que essa respiração do Renascimento, na verdade, foi trazida por Babaji através do Leonard e da Sondra. O Leonard já desencarnou e a Sondra continua ensinando. Então, ambos nos trouxeram muito, muito conhecimento. Somos também muito gratos, obviamente, ao Dinho Rovares, a Margarete Rovares. Somos muito gratos ao Bob Mandel, muito gratos a Raika Strombeck, muito grato ao casal Mondini, né? Enfim, foram muitos, muitos mestres, muitos treinamentos, e muita prática também. Mais tarde, nós viemos a conhecer as constelações sistêmicas e começamos a ver uma congruência muito grande. Eu considero constelação e respiração de renascimento como o casamento perfeito de duas práticas maravilhosas. Aliás, os dois criadores das duas práticas faleceram muito próximos um do outro, né? Desencarnaram muito próximos, né? São maravilhosos, ensinamentos maravilhosos. Tive a oportunidade de me aprofundar com o Ho'oponopono, né, com o Rio Len, e foi também ali que eu comecei a compreender a congruência. E, finalmente, um curso em milagres, né? Então, um curso em milagres, desde que, antes de ter as edições em português, eu já estudava um curso em milagres em inglês, e quando saiu a primeira edição portuguesa, eu logo a comprei. Mas esse estudar meu era com muita briga com o conteúdo do curso. Eu achava ele muito complicado, achava ele muito repetitivo, achava que os ensinamentos eram difíceis, né? E eu fiquei brigando vários anos com o livro. O livro estava na prateleira, eu olhava para ele olhava para mim, e eu brigando com o livro. Até que um dia, em 2016, eu resolvi, 2015, na verdade, eu resolvi me disciplinar para realmente fazer as lições e de uma forma completa, né? Comecei no dia 1º daquele ano, e aí, para ter um accounting, para ter um processo de acompanhamento para mim mesmo, uma disciplina, eu comecei a postar diariamente as lições no Facebook. E aí, para minha surpresa, algumas pessoas começaram a acompanhar, né, na medida que eu colocava as lições, e aí me criou uma responsabilidade, porque às vezes eu não colocava a lição logo de manhã, e aí as pessoas me cobravam, não vai sair a lição hoje, né? Então, eu vi que tinha mais pessoas estudando, eram umas 10 pessoas que acompanharam naquele ano. Em 2017, nós fizemos novamente, daí já criamos um grupo, e aí tinham mais ou menos umas 100 pessoas. E 2017, nós começamos com os grupos no WhatsApp, 2018, 2019, daí Telegram, ou seja, já passaram nesses nossos grupos de estudo mais de 15 mil pessoas, né? E a gente dá assistência, a gente acompanha, a gente tira dúvidas, né? De um trabalho voluntário, de um trabalho de disposição, realmente, de levar o ensinamento. E, na medida que fomos aprofundando o nosso ensinamento e aprendizado de um curso em milagres, nós percebemos que tudo aquilo que nós tínhamos aprendido da respiração de renascimento, de constelação sistêmica, de Ho'oponopono, né? Tudo estava dentro de um curso em milagres. Obviamente, a terminologia é diferente, né? A abordagem é diferente, mas a gente percebeu total congruência.
E, a partir disso, a gente começou a incorporar esses ensinamentos, incorporar eles no formato do nosso treinamento de respiração do renascimento, e que hoje culminou no que nós chamamos de respiração sistêmica consciente, né? E aí eu gostaria de começar a mostrar para vocês qual é o background desse processo todo, né? Juntando esses conhecimentos, esse amálgama de conhecimento dessas diferentes linhas de espirituais, linha de pensamento, né? A respeito do que a gente pode chamar de cura, né? Para mim tem sido uma experiência extremamente valiosa, valorosa, é algo que me transformou num outro ser, me transformou, eu digo que o benefício maior que a respiração trouxe para a minha vida foi lucidez, né? Eu coloco nessa única palavra, lucidez. E quando eu falo lucidez, não é uma lucidez mental, é uma lucidez física, é uma lucidez emocional, uma lucidez sentimental, mental, espiritual, e essa lucidez aumenta a cada dia, aumenta de uma forma maravilhosa. E eu percebo não que seja porque eu esteja trabalhando em mim, mas é porque isso está se expandindo, indo para mais e mais pessoas, e como a gente tem essa experiência de sermos de fato todos um, que não há o outro, né? Então, toda a cura que vai acontecendo nas centenas de pessoas que já fizeram o treinamento, que já fizeram sessões conosco, a gente vai percebendo claramente que quanto mais limpeza acontece, mais e mais a gente se expande, né? É uma expansão do uno, né? Uma expansão da comunhão, do ser único que todos nós somos, né? Então, começando com uma introdução bem simples, né? De fato, toda, tudo que nós percebemos, tudo que nós percebemos por qualquer dos nossos sentidos, pela visão, pelo tato, pela sensação física, pelas emoções, pelos sentimentos, pelos julgamentos, pelos pensamentos, tudo o que nós percebemos, de fato, é um passado. Nós não conseguimos perceber nada no presente. Absolutamente tudo o que nós estamos sentindo nesse momento, quer seja sensação, emoção, sentimento, pensamento, tudo é um passado. E, portanto, por ser um passado, não tem existência. Não existe, é uma ilusão. Mas eu estou com dor de cabeça, é uma ilusão. Mas por que eu estou com dor de cabeça e por que isso me causa sofrimento? Isso causa sofrimento porque eu estou resistindo a alguma coisa, né? Então, o que acontece? Tudo que nós estamos percebendo é uma memória, é um passado. Então, não tem existência, mas está em mim porque eu estou resistindo de alguma forma. Então, hoje eu classifico isso como memória, né? Então, existem memórias e existem lembranças. Então, acontece alguma coisa, algum fato, né, na nossa vida, criado por um pensamento prévio que nós mesmos temos, e isso cria uma experiência e me gera uma resistência, de acordo com o meu pensamento, de acordo com o meu julgamento, de acordo, geralmente, por causa da culpa, ou culpando alguém, ou culpando alguma coisa, ou me culpando por um determinado evento, né? E isso gera memórias, né? Eu gosto de fazer tem até um vídeo que depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse, em que eu explico isso mais profundamente, mas imagina que você é uma criança de 5, 6 anos de idade e você tem um pai muito severo, um pai amoroso, um pai provedor, um pai cuidador, um pai responsável, mas ele é muito severo, extremamente severo, ao ponto de ele bater nas crianças, bater nos filhos, né? Para disciplinar, ele aprendeu assim e ele bate nos filhos. E um dia você está em casa, pequenininho, a mamãe está em casa e o papai está trabalhando. E é de tarde e você pergunta para a mamãe: mamãe, eu posso convidar os meus amiguinhos, as minhas amiguinhas para brincar na garagem? E a mamãe
Sim, pode brincar, né? E você convida, então, alguns vizinhos, alguns amiguinhos para brincar lá na garagem. Nessa garagem tem uma bancada de ferramentas do papai. E o papai tem muito ciúme daquela bancada de ferramentas, porque lá ele faz os seus trabalhos manuais quando ele volta do serviço. E aí você está brincando com os teus amiguinhos e vocês pegam uma caixa onde tem uma furadeira de estimação do papai, que ele ganhou do pai dele, e você derruba aquela caixa e quebra a furadeira. Nesse instante em que cai a caixa e você viu que quebrou a furadeira, você tem um frio na espinha, uma espécie de medo ou de pavor daquele acontecimento, e aí, nesse momento, você para de respirar, porque você não quer sentir essa sensação de pavor, você para de respirar. Tranca a respiração e você, nesse momento, criou a memória. Então, essa memória de pavor que deu esse frio na espinha ficou armazenada no teu corpo. Qualquer acontecimento similar a esse que aconteça, essa memória vem à tona. E aí você continua brincando, você guarda a ferramenta lá na caixinha, na esperança, né, aquela vã esperança de que ninguém vai descobrir que foi você que derrubou, e você guardou a caixinha lá e continua brincando. E passa um tempo, chega o final do dia, o papai chega do trabalho, estaciona o carro ali, e vai lá, toma um banho, troca de roupa, coloca um macacão e vem ali para a garagem onde vocês estão brincando. E aí você vê que ele vai justamente pegar aquela caixa da furadeira. Parece que os adultos têm essa visão e vão direto lá. E aí você é tomado de um medo, mas um medo intenso. Sente um frio na boca do estômago e um frio intenso, porque agora o papai vai descobrir. E o papai pegou a caixa e ele viu a furadeira quebrada e ele vira e olha para você e os pais parecem que sabem quem foi. E você vê aquele homem irado, você quebrou a minha furadeira, e ele vem na tua direção e você sente mais medo ainda. E ele te dá um tapa, né? Você quebrou a minha furadeira, né? E você sente o tapa e sente a dor, mas você não quer sentir a dor. Você não quer sentir aquele medo. Então você para de respirar, você cria essa memória do medo, você cria a memória da dor no rosto, porque você não quer sentir aquilo. E agora você olha para os teus amiguinhos ali à sua volta, que estão olhando apavorado para você, e você sente o quê? Você sente muita vergonha. Uma vergonha, você fica ruborizado com aquilo, mas você não quer sentir vergonha. Aí você para de respirar e você cria uma memória de vergonha. E agora você olha para o seu pai e você é tomada de uma raiva, de um ódio intenso. Se você fosse do tamanho do papai, talvez você pulasse no pescoço dele, porque ele fez você passar por isso. Mas você ama o papai, você não quer sentir isso. Você para de respirar e guarda, então, esse ódio, essa raiva. Então, veja, houve um acontecimento, que é a lembrança, você vai lembrar disso, ou às vezes não, às vezes o trauma é tão grande que nem a lembrança você lembra, você guarda lá no fundo do baú e não lembra mais. Mas essa é a lembrança. Agora, a memória foi isso que ficou impresso no teu ser. E essas memórias que ficaram impressas no teu ser, elas se enraizam num dos chakras. Então, nós temos os 7 principais chakras do nosso corpo. Na verdade, são muitos mais, são infinitos, mas os 7 principais chakras, a memória se armazena nos chakras. E lá, no chakra, ela é alimentada, constantemente alimentada. Então, essa memória de pavor, de medo, de dor, de raiva, de vergonha que você sentiu, mas não quis sentir, ela foi, por causa do parar de respirar, ela foi armazenada nos seus chakras. E ela é eterna. Ela é eterna enquanto for criada. O que significa isso? Essa memória, ela vai ser recriada a cada respiração. Cada vez que você respira, você obviamente absorve o ar, o oxigênio, os gases que compõem o ar, mas você absorve também uma energia que é chamada de prana, de ki, de chi, de maná, de energia universal. Você absorve essa energia que vai para os chakras e vai o quê? Vai alimentar essas memórias. Então, essas memórias é como se fossem seres vivos.
né? Ela se alimenta da mesma energia da qual nós nos alimentamos, né? A vida nossa sempre vem através dessa energia. Então, parte dessa energia que está ali para refazer o nosso corpo, para recriar o nosso corpo, também vai recriar a memória. O recriar é um termo que não é adequado, não é adequado. Na verdade, é criação. Na verdade, a memória está constantemente sendo criada, 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 criada a cada respiração. Até o dia em que você sinta isso. Até o dia que você vai sentir aquele medo, que você vai sentir aquela raiva, aquela vergonha. No dia que você respirando, sentir isso, acolhendo, essa memória desmancha e desaparece. Mas ela fica lá porque eu continuo resistindo. E ela vai criando comunidade. Então, toda a experiência de medo pela qual eu passo vai criando a comunidade de medo. Toda a experiência de raiva vai criando a comunidade de raiva. Então, vai criando nos meus chakras uma quantidade imensa de memórias, né, que estão ali para serem limpas. Essas memórias, elas podem ser de diferentes níveis, né? Elas podem ser físicas, né, que você vai sentir como sensação física. Elas podem ser emocionais, que você vai sentir como emoção. Elas podem ser sentimentais, você vai sentir como sentimento. Elas podem ser mentais, que você vai sentir como julgamento, e assim por diante. Elas estão diretamente relacionadas com os chakras, né? E nos nossos chakras, diferentes tipos de memórias ficam armazenados que vão se condensando cada vez mais e pode gerar, inclusive, doenças físicas, né? Disfunções físicas no nosso corpo, que a gente vai reportar como doença, ou como disfunção, ou como dor, ou como sofrimento, dependendo o quão densa ou quão etérea for esta memória. Wi-Fi é a mesma coisa. Oi? Cliquei no Wi-Fi, né? Então, do mesmo forma que o jeito que eu fiz para criar a memória foi parar de respirar, o mecanismo para limpar a memória é respirando, né? Então, a respiração num ritmo suave, num ritmo de uma respiração muito livre, ela permite com que você relaxe, e em relaxando, as memórias que estão mais afloradas começam a vir à tona, e aí você toma a decisão de sentir aquilo, continua respirando, acolhe isso e aí se cura, né? Nós podemos fazer as limpezas das memórias tanto para nós mesmos, como podemos respirar por qualquer pessoa. Ou seja, por que isso é possível? Porque, de fato, somos um só. E aí essa compreensão é muito importante. Só existe você, o Filho único de Deus, a Filha única de Deus. Só existe você. Todos os outros seres são você mesmo se expressando em outro espaço-tempo. Então, quem é o Toncal? O Toncal é você que está assistindo em outro espaço-tempo. A Celda é você em outro espaço-tempo. E assim, cada um de nós é um outro eu se expressando num outro espaço-tempo. Somos o mesmo ser. Então, a compreensão disso vem, por exemplo, quem já fez constelação sabe que quando você é colocado no papel de uma pessoa, de qualquer pessoa, aflora em você todas as memórias daquela pessoa. Então, de fato, somos o mesmo, né? O Curso em Milagres é um treinamento profundo desse processo da unicidade. O Ho'oponopono também. Quando nós fazemos o Ho'oponopono, por exemplo, o mantra do Ho'oponopono é: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Mas todo o trabalho de limpeza de memória do Ho'oponopono é feito em mim mesmo. Eu assumo 100% de responsabilidade. Ou seja, não importa de quem esteja sofrendo. Se eu estou sofrendo, ou se a outra pessoa está sofrendo, ou se alguém me reporta um sofrimento, eu faço sempre a pergunta: o que em mim está criando isso? E aí, sentindo eu mesmo, sentindo essa pessoa ou outras pessoas que estão sofrendo, sentindo Deus em mim, eu
limpo a memória em mim. E aí, quando eu limpo no uno, na unicidade, eu limpo no uno, e aí esse sofrimento desaparece de mim e desaparece da pessoa que está reportando o sofrimento. Por que que isso acontece? Porque, de fato, somos o mesmo. Não existe o outro, né? O curso em Milagres ele vai trazer uma compreensão muito importante, que é a, a salvação. A salvação no curso em Milagres é meramente a correção do erro, intimamente ligada com a palavra perdão, né? Intimamente ligada com a limpeza, com a eliminação da culpa, né? Então, a correção do erro, que é a eliminação do ego, é a compreensão de que o ego, de fato, não tem existência, que ele é uma ilusão, que o ego é a crença de que eu sou separado. Eu acho que eu sou separado de Deus, eu acho que eu tenho uma fronteira que é a minha pele, eu acho que sou um corpo, e então eu estou aqui, e aqui eu termino, e daqui para lá tem um espaço, e daí começa o outro, né? Então nós temos essa ideia de separação, e nada mais ilusório do que isso. É por isso que no curso em Milagre ele fala que a expressão do mundo, a expressão física das coisas é uma ilusão, porque nós vamos criando essa ilusão de separação. E nós somos condicionados, quer dizer, nós, a sociedade como um todo, nós somos constantemente condicionados nessa ideia da separação. Ainda hoje, há pouco, a gente estava fazendo uma outra live e eu falava a ideia da separação vem lá desde que a gente é criança. Eu peguei os meus filhos e coloquei ajoelhado na beira da cama à noite, rezando para o Papai do Céu. Então, estou rezando para o Papai do Céu separado de mim, lá fora. Aí eu faço pedidos para Deus lá fora. E não tem essa compreensão, não fui educado nessa compreensão de que Deus está em mim, não está lá fora, né? E pedir algo para Deus é uma coisa assim até meio uma heresia, porque é como se eu dissesse para Deus: ei, Deus, você não me deu alguma coisa, você falhou comigo, né? E isso não é verdade. Na verdade, Deus já nos deu absolutamente tudo, 100% de tudo. 100% de amor, 100% de felicidade, 100% de alegria, 100% de paz, 100% de verdade. Tudo já nos foi dado 100%. Mas como eu tenho essa ideia da separação, aí eu acho que ele não me deu o suficiente. Deu para uma, não deu para o outro. E isso não é verdade. Então, as memórias estão aí para serem limpas, né? E quanto mais limpeza você faz, quanto mais memórias você limpa, mais longevidade você tem, mais uma vida saudável você tem, e mais paz, mais felicidade em todos os aspectos, né? E por que nós não fazemos isso no nosso cotidiano? Porque nós resistimos, porque nós temos essa ideia da dor e do sofrimento como algo negativo que eu não quero sentir. E aí tudo que eu resisto persiste, né? Qual é a função, então, da respiração no processo? Ela é o mecanismo através da qual eu resisto a alguma coisa, então, para não sentir, eu paro de respirar, mas ela também é o mecanismo que, em respirando, em deixando aflorar as memórias, eu sinto elas, respiro, relaxo naquilo e acolho na minha própria luz, acolho em Deus em mim. E quando eu faço esse acolhimento, aquilo dilui completamente, né? Então, esse é o princípio. Toda a memória que eu vou armazenando, ela vai se condensando. Então, há muitas das nossas doenças no nosso corpo que são meramente condensação de memórias. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Então, imagina que você é uma pessoa que resistiu a muitas memórias de medo, né? Muitas memórias de medo ou muitas memórias de raiva, né? Geralmente, a memória de medo e de raiva, ela se armazena no chakra do plexo. É por isso que a gente tem as expressões populares: estou sentindo frio na boca do estômago, ou estou sentindo uma queimação, né? Porque esse aqui é o chakra do fogo, né? Então, está me queimando aqui, né? Que é sentimento. Então, medo e raiva são sentimentos.
diferente da emoção, que daí é elemento água, que é o segundo chakra. Então, eu estou com essa quantidade de memória aqui. A primeira manifestação, condensação física do medo, geralmente se apresenta para mim como azia. Então, eu começo a sentir azia. E, geralmente, a gente vai culpar alguma coisa, que você comeu uma banana ou tomou uma laranjinha, e isso deu azia para você, né? E aí você faz o quê? Você, eventualmente, vai no médico e, eventualmente, toma um antiácido, né? Toma lá um álcool Celsius, não sei se existe isso ainda, um Sonrisal, né? E aí isso bloqueia você de sentir azia. Mas a química do medo continua lá. E aí você, de repente, começa a sentir uma gastrite. O negócio começa a complicar, a memória de medo e raiva continua lá, e você sente gastrite agora. E aí você vai no médico e ele vai te dar um remédio, tipo um aleato de alumínio, que vai fazer uma forração para você não sentir a gastrite. Mas você continua resistindo ao medo e à raiva, e de repente você tem uma úlcera. E de repente um tumor no estômago, resultante do quê? Dessa resistência ao medo e à raiva. Se você tivesse limpado essas memórias, possivelmente não teria tido essa condensação física dessa doença estomacal, né, que pode ter acontecido. Isso é apenas um exemplo, né? Isso pode ser uma memória, por exemplo, de garganta, né, em que vai dar uma disfunção de tireoide, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, em função de alguma disfunção neste chakra em relação à comunicação. Só para ilustrar um pouco que tipos de memórias você pode ter em cada chakra, então nós temos o chakra da coroa, né? No chakra da coroa, este é o chakra da comunhão, é o chakra da união. É aqui que eu sinto que eu estou unido ou separado das pessoas. Então, quando você começa a sentir solidão, por exemplo, é nesse chakra que está algum tipo de memória que gera essa sensação de solidão. Ou você acha que tem muita coisa na tua vida, tem muita gente na tua vida, está assoberbado, então também é esse chakra. No chakra do terceiro olho estão os chakras relacionados à luz, à visão. Então a gente reporta, a gente diz coisas assim: eu não consigo ver o caminho, eu não consigo ver a saída, né? Eu não consigo ver o futuro. Então parece que tem algo, um véu, encobrindo este chakra. Então a gente reporta com essa sensação bem sutil de não consigo ver uma entrada, uma saída, um caminho, né? A gente reporta aqui. Aí vem o chakra da garganta. No chakra da garganta, geralmente são 4 tipos de memória, ligado à audição e à comunicação. É o chakra do verbo. Então, aqui a gente vai reportar, a gente vai ter tipo de memória que a gente fala assim: estou com um osso atravessado na garganta, ou engoli um sapo, ou qualquer coisa do gênero. São memórias relacionadas, por exemplo, com coisas que eu disse e me arrependi. Então, eu falei coisas e agora eu me arrependi, eu não queria ter dito. Ou do tipo, eu queria ter dito tal coisa, mas não disse. Ou porque me mandaram calar a boca, ou porque eu fiquei com medo de falar. Então, fica trancada uma coisa aqui que eu não disse, que eu queria dizer, mas não disse. Ou pode estar aqui na garganta, memória daquilo que eu escutei, mas não queria ter escutado. Ou memórias daquilo que eu queria ter escutado e não escutei. Por exemplo, é muito comum no nosso país aqui as pessoas falarem assim: o meu pai nunca falou que me amava, ou a minha mãe nunca disse que me amava. Era uma coisa que eu queria ter escutado, né? Então, isso tranca como memória aqui. No chakra do coração, é o chakra do ar. No chakra do coração vão estar memórias do tipo das minhas perdas, porque ar é pressão, né? Ou então eu sinto no meu coração como se fosse aperto. Aperto geralmente é proibição de amar, né? O impedimento de amar. E vazio, que são as perdas. Sempre que eu sofro perdas, né, de pessoas amadas, de até animal de estimação, eu sinto vazio aqui, né? Então é pressão, ou a coisa está apertando ou está vazio. Então o chakra do coração tem a ver muito com culpa também.
O chakra do coração tem a ver com julgamento, tem a ver com pensamento. Eu me culpo ou culpo alguém por qualquer coisa. Isso a gente vai sentir aqui. O chakra do plexo solar, que é fogo, é onde eu sinto medo, raiva e esses tipos de sentimentos que me queimam ou que me congelam, as coisas que me queimam ou me congelam, sentimentos. O chakra do sexual é o chakra da água, é o chakra em que mexe com os líquidos do meu corpo. E aqui são as emoções. Tudo aquilo que me faz lacrimejar, que me faz ficar com a boca aquosa, né, são emoções, que é elemento água, né? Este chakra é o chakra da volição, é o chakra da vontade, é o chakra do tesão pelas coisas, pela vida, inclusive o tesão sexual, né? É o chakra da água. E o chakra base, lá no períneo, é o chakra da segurança ou da insegurança, é o chakra terra. Então, quando eu sinto o chakra base sentindo as minhas pernas, pode ser que eu sinta as minhas pernas travadas ou as minhas pernas moles, né? Minhas pernas fracas. Então, a insegurança se apresenta para mim de duas formas, ou travamento, ou fraqueza, ou moleza, né? E às vezes você tem as duas coisas, né? Então, esses são alguns tipos de memórias que nós vamos armazenando nos nossos chakras, né? Agora, tem uma coisa muito importante em relação às memórias, é que na nossa vida nada é uma constatação. Então, a gente acha que está constatando uma coisa. Ah, eu estou com dor de cabeça, né? Então, a gente constata. Não, isso não é uma constatação, isso é uma criação. Então, 100% daquilo que nós experimentamos, que nós percebemos pelos nossos sentidos, são memórias e têm resultado num pensamento prévio. E aqui que vem uma parte muito importante de eu assumir 100% de responsabilidade pelas minhas criações. Então, os acontecimentos que eu acho que são, que eu estou constatando um acontecimento, na verdade, num dado momento eu tive um pensamento que vai gerar um acontecimento que eu vou experimentar. Então, é como se isso que a gente chama de realidade, o mundo, é um espelho daquilo que eu pensei antes. E aí está o segredo da cura, o segredo de assumir 100% de responsabilidade. Então, perante algo que eu, entre aspas, percebo que aconteceu, eu paro, olho para esse acontecimento, olho para o que eu estou experimentando, ou que alguém está reportando, uma outra pessoa está reportando, e pergunto a mim mesmo, o que em mim está criando isso? Qual é a origem disso, né? E aí está o assumir 100% de responsabilidade. É importante que a gente compreenda que nós temos de 50 a 150 mil pensamentos por dia. Olha só que coisa linda. São 50 a 150 mil pensamentos por dia. E cada pensamento deste é um mantra que cria uma realidade. Estes 50 a 150 mil pensamentos são repetitivos. Todo dia eu penso a mesma coisa. Sobre mim, sobre o meu cônjuge, sobre meus pais, sobre meus filhos, sobre meus colegas, sobre o governo, sobre a vida. Todo dia eu penso a mesma coisa. Muito desses pensamentos eu expresso, eu verbalizo, eu digo todos os dias a mesma coisa. E não me dou conta disso. A maioria desses pensamentos é negativo, a maioria é sabotador e totalmente repetitivos. Então, quando nós vamos apaziguando a mente, quando a gente vai espaçando um pensamento do outro, vai reduzindo para 40, para 30, para 20 mil, para 10 mil, que a gente consegue fazer com a meditação, por exemplo, uma das práticas, né, de meditação, você vai apaziguando a mente. E aí você começa a se tornar consciente de como nós estamos criando as coisas, né? Há pouco até eu dei um exemplo, né? Eu tenho 70 anos. Se eu começo a dizer para mim mesmo um pensamento que eu acho que vem, mas de fato eu estou criando, e eu digo assim, está cada vez mais difícil eu subir as escadas.
E todo o tempo, todo dia, eu tenho esse mesmo pensamento. Está cada vez mais difícil subir a escada. Daqui a pouco eu começo a dizer para os meus filhos, para minha mulher, está cada vez mais difícil subir as escadas. O que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai começar a travar. Ele vai começar... Realmente eu vou começar a ter essa experiência. Mas se eu me dou conta, opa, peraí, estou tendo esse pensamento. Se eu mudo o pensamento agora, inverto ele completamente e digo, começo a dizer constantemente, está cada vez mais fácil subir as escadas, o que vai acontecer é, em 2, 3 meses, eu vou estar subindo as escadas de uma forma muito lépida, muito fácil para mim. Por quê? Porque agora eu comecei a criar uma outra realidade. Então, aquele ensinamento, vigiar e orar, é extremamente importante, porque o pensamento cria a realidade que nós experimentamos, 100% das vezes, não é alguns pensamentos, são todos, né? Então, trabalhar com afirmações é muito importante, reservar um tempo para você colocar todos esses pensamentos numa lista e começar a fazer a inversão desses pensamentos é extremamente importante, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês aí agora está refletindo e está começando a trazer na sua mente, nossa, eu tenho repetido isso constantemente. Ou você tem alguém na família que repete constantemente, né? É muito comum quando as pessoas começam a fazer sessões conosco ou vêm fazer retiro, que a gente percebe esses pensamentos repetitivos e aí orienta a pessoa a mudar. E quando ela muda a experiência, né? Nós tivemos uma senhorinha que veio no retiro recente, e ela estava completamente travada o corpo, não conseguia andar, muita dor, e usando bengala, ela ficou 9 dias no retiro, no último dia já não estava usando bengala, e depois foi para a vida dela, e cada vez usa menos, eu não sei nem se está usando mais, acho que nem está usando mais bengala. Por quê? Porque começou a mudar o pensamento. Se você mudar o pensamento, o teu corpo vai mudar, a experiência de vida vai mudar, o reflexo do mundo para você começa a mudar também. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, tem tudo a ver com essas memórias, né? Então, esses pensamentos, eles também são memórias. Memórias que o teu corpo, a tua experiência de vida vai se conformar com aquilo. Então, nós temos que prestar muita atenção para isso. Bom, vamos então para a respiração. Aí a gente já pode começar a fazer alguns exercícios. Então, seria legal as pessoas que estão com... se todos pudessem, claro que tem que ver lá a sua intimidade, mas se vocês puderem deixar o vídeo aberto agora, né, a sua câmera aberta, isso vai ajudar que eu possa olhar para vocês para poder fazer um exercício agora. A Karina, a Cláudia, a Maria, o Limpo, a Ângela, o Alexandre, a Floraci, se puderem ligar a câmera. Pode deixar o microfone desligado, mas ligar a câmera, por favor. Oi, Floraci. Acho bonitinho quando as pessoas abrem a câmera, porque todo mundo começa a arrumar o seu cabelo, né? Nesse horário, depois das 21, a maioria já está se preparando aí para colocar o seu pijaminha. Conseguiu. Oi, Maria Lenice. Bom. Aí, Olímpio, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Ok, se alguém não puder... tudo bem. Se alguém não puder ligar a câmera, não tem problema, tá? Alguns estando ligados, a gente já vai poder ensinar algumas coisas, né? Então, Leonard Euler, ele costumava dizer que a respiração ela é composta só de 2 elementos. Olha só, a respiração é composta de 2 elementos, inspirar e expirar. E aí ele falou assim, terminou a aula, né? É só os 2 elementos, né? E aí ele complementava.
O importante é que a respiração seja livre, ou seja, que a inspiração e a expiração sejam livres. Isso é a parte fundamental para a gente sentir o que está sentindo e poder limpar o que está sentindo, poder limpar as memórias. Sem a respiração livre, a inspiração e a expiração livre, eu não consigo deixar aflorar aquilo que eu estou resistindo, ou seja, essa quantidade imensa de memórias, e não consigo acolher aquilo, não consigo apreciar, não consigo aceitar aquilo, consequentemente, eu não consigo limpar a memória. Então, a respiração, inspiração livre, expiração livre é a base da coisa. Deixa eu pegar o microfone mais próximo aqui. Eu vou respirar um pouquinho aqui, eu quero ver se vocês conseguem escutar a minha respiração. Só faça um sinal para mim se vocês estão escutando a minha respiração. Isso. Então, olha só. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o mecanismo da respiração. Isso é uma parte fundamental. Eu vou pedir para vocês respirarem agora umas 3 ou 4 respirações bem grande, o maior que vocês puderem. Bem grande e rápido, grande e rápido, várias vezes. Isso, grande e rápido. 2 litros de ar, 3 litros de ar de cada vez. Isso. E enquanto respira, vai observando, vai sentindo como está, onde você está fazendo força. Bem grande. Continua respirando e vai percebendo em que parte do corpo você está fazendo força. Isso. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Podem parar, podem respirar normal. Então, olha só. Alguns de vocês estavam fazendo força, eu não sei se vocês estão vendo bem o meu rosto aí, mas fazendo força no rosto, fazendo assim, ó. Fazendo força na face. Não tem aqui na face nenhum músculo, nenhuma bomba, nada que empurre o ar para dentro. Então, você fazer força aqui não vai fazer o ar entrar. E a gente faz força assim. Aí tem outros que estão fazendo força aqui com o pescoço, a ponto de você conseguir ver os movimentos aqui no pescoço, fazendo mais ou menos isso. Fazendo força aqui, mas não tem nada aqui que põe o ar para dentro. Outros estão fazendo força nos ombros, né? Fazendo assim, ó, né? Fazendo assim, ó, né? Mas não tem nada aqui que põe o ar para dentro. Nenhuma bomba, absolutamente nada. Outros estão fazendo força aqui bem no peitoral, né? Mas não tem nada aqui, nenhum músculo que põe o ar para dentro. Outros estão fazendo força no abdômen, né? Uma força imensa no abdômen, mas não tem no abdômen nada que põe o ar para dentro. Outros estão fazendo força lá no assoalho pélvico, faz força lá nos esfíncter, né? Mas não tem nada ali que põe o ar para dentro, né? Então, aí que vem o segredo da respiração, da inspiração livre. Para o ar entrar, eu só preciso dar espaço. Só preciso dar espaço. O que é dar espaço? É permitir que as minhas costelas abram, ou seja, eu deixo elas abrirem, e eu deixo o abdômen se esticar. Então, quando eu faço isso, e é legal você colocar uma mão no peito e outra no abdômen, simplesmente a minha intenção agora é de deixar o ar entrar. Não tem que fazer força no corpo, só abrir, né? Então, vai ficar uma respiração mais ou menos assim. Vamos ver se vocês escutam aí. E a expiração em suspiro. O suspiro é aquele suspiro que de vez em quando, durante o dia, você dá. De vez em quando a gente não faz assim e solta tudo. Esse soltar é a expiração, o soltar do suspiro.
Ou seja, não é empurrar o ar para fora e também não é controlar o ar. Você não controla, você não coloca uma torneirinha ali para controlar quanto ar sai. Você deixa sair tudo de uma vez só. Então, eu vou fazer algumas respirações assim e depois você exercita um pouquinho também. Então, mais ou menos isso aqui. Cada um é diferente, tá? Assim, ó. Então, você abre as costelas, abre o peito e abre o abdômen. Experimentem fazer isso. Isso, e vai observando, continua respirando e vai se observando. Observa se está mais difícil inspirar, observa se está mais difícil soltar, observa se você está empurrando o ar para fora para soltar, observa se você está regulando quanto o ar sai. Então, a gente vai observando. Eu vou fazer um teatrinho agora, podem parar de respirar, e vai parar não, continua respirando normal. Eu vou fazer um teatrinho agora para vocês, né? Então, através da expiração, a gente começa a perceber qual é o comportamento que a pessoa tem na vida através da respiração. Então, eu estou observando vocês aqui, eu percebo que tem controladores, né? E tem os fazedores aí. E tem uns dois aí que são empurrador, como é que é? Controlador, fazedor. Então, eu vou fazer um teatrinho. O controlador, ele faz mais ou menos assim, com a expiração dele, né? Ele inspira. Ele vai soltando aos pouquinhos e não solta tudo, porque ele tem uma escassez intrínseca, uma falta de alguma coisa, que ele tem um pensamento intrínseco de que se soltar tudo vai faltar. Então, ele tem que guardar um pouco, né? E ele controla a saída, né? Sabe quando você pega uma mangueira que você fecha o bico dela, que esguicha, né? Para fazer esguicho, esse é o comportamento do controlador, ele controla, né? Não solta tudo e vai soltando aos pouquinhos. Já o fazedor, ele faz assim, ó. É um fole, ele fica empurrando o ar, mas também não solta tudo, ele empurra, mas ele cansa. Quando a pessoa é controladora ou fazedora, ela não consegue, como ela gasta energia para empurrar, para soltar o ar, ela não consegue inspirar grande. Então, a inspiração dela fica muito pequena, porque ela não deixa sair todo o ar, e se não saiu, não entra, e também ela gasta muita energia, cansa, e aí ela não consegue inspirar. Então, observem bastante a sua expiração, é muito importante você dar conta disso, e aí cada vez vai suavizando mais, cada vez respirando mais suave, cada vez expirando com total liberdade, né? Vamos fazer mais um pouquinho? Agora, bem livre, deixa o ar entrar e deixa o ar sair. Inspira e solta. E é muito importante que seja rápido. Parece um paradoxo, mas não é. É rápido, profundo e suave. Rápido, profundo no sentido de grande e suave, sem luta. 2 vezes mais rápido agora. Isso, grande, grande, grande e solta. Grande, grande, grande e solta. Inspira, grande, grande, grande e solta. Então, a respiração, geralmente a gente leva 2 a 3 tempos inspirando, porque tem encher, e solta numa vez só, o que dá um tempo, né? 2, rápido e solta, rápido e solta, rápido e solta. Ok? E agora, o terceiro fator importante, conecta a inspiração com a expiração. Ou seja, não dá intervalo, não interrompe, não dá nenhuma paradinha. Está inspirando,
Quando acabou de expirar, já solta. Quando acabou de soltar, já inspira. Não dá nenhum intervalo. Então, é um contínuo. Você vai notar, se você praticar esse conectado, que com o passar do tempo parece que não tem diferença entre a inspiração e a expiração. Vira uma coisa só. Aí você realmente alcançou a respiração conectada, que é a base de toda a respiração. É sem intervalo, sem soco, inspiração grande e soltar em suspiro. Grande e soltar em suspiro. Quem já está conseguindo aí, já deve estar sentindo um excelente relaxamento. Levanta a mão quem está sentindo o relaxamento, né? Então, quando você respira assim, vai relaxar, vai relaxar. E se você faz isso deitado, o relaxamento é ainda maior. E aí, com esse tipo de respiração, as memórias que estão aí guardadas, aquelas que estão influenciando a sua vida nesse momento, começam a vir à tona, né? Então, esse é o princípio, né? Então, eu queria fazer com vocês agora uma respiração. Vocês podem fazer sentados, como estão aí. A gente vai fazer uma respiração que geralmente facilita a compreensão. Por incrível que pareça, às vezes é mais fácil respirar a memória de uma outra pessoa do que a minha própria, por incrível que pareça, né? Então, eu gosto muito de conduzir, às vezes, como primeira experiência, ao invés de você respirar as suas coisas, você respirar a memória de alguém, né? Respirar uma outra pessoa. E para fazer isso, eu vou conduzir vocês na experiência, eu vou conduzir todo o processo, é como se fosse uma meditação. E aí você vai ter essa experiência de sentir qualquer tipo de memória. Alguém quer fazer uma pergunta nesse momento? É normal sentir tontura? Sim, sim. Você está oxigenando muito mais o teu cérebro, as células cerebrais, do que o normal, né? Isso é só no começo, na verdade. Na verdade, essa tontura é um grande benefício que você está sentindo. É um processo de purificação e limpeza grande. Então, simplesmente se renda para isso, porque isso passa logo, tá? Mas significa também, foi a Vilma, né? Significa também, Vilma, da necessidade que tu tem de praticar a respiração, né? Se nós sentimos tontura, formigamento com a respiração, significa que está na hora de respirar. Não, ainda não aprendemos a respirar. Ainda não aprendemos a respirar, né? Então, aproveita e comece a praticar, né? Para sentir o outro, todos aqui conhecem constelação? Então, aí fica mais fácil para entender como é que eu posso sentir o outro. Uhum. Mas a gente vai conduzir, vocês vão ter a experiência bem legal. Então, eu vou explicar, daí eu vou conduzir vocês. O que a gente vai fazer é o seguinte: você vai lembrar de uma pessoa, né, que é do seu relacionamento, que tem algum tipo de relacionamento afetivo entre você, pode ser um familiar, um amigo, que nesse momento esteja sofrendo. Qualquer tipo de sofrimento. Pode ser físico, pode ser doença, pode ser sofrimento emocional, qualquer tipo de sofrimento, mental, qualquer tipo. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai relaxando, a gente vai fazer uma respiração de relaxamento primeiro, para você, e depois, num dado momento, a gente vai deixar aflorar essa outra pessoa em você, e aí você vai respirar o que ela está sentindo. E aí a gente vai fazer uma limpeza, que é curar essa memória que aflorou dessa pessoa em você. Quando você faz isso, é importante você entender que você não está limpando, vai ter um efeito na pessoa, mas você está limpando isso em você. E por que eu enfatizo isso? Porque esta pessoa é você, né? Então, você está fazendo a limpeza em você.
Hoje até me perguntaram na outra live se eu não estou invadindo a outra pessoa, você não tem que pedir permissão, não, porque tu está fazendo tudo em você. Aquela pessoa já está em você, não é que ela vai entrar em você. Outra coisa, eu não vou puxar, tipo assim, um raio trator, puxar a pessoa para mim, não vou fazer isso, porque ela já está em mim, eu só vou deixar aflorar, só deixar aflorar. E aí eu vou limpar aquilo. E com isso a gente vai fazer um benefício para nós e para essa pessoa também, porque somos o mesmo. Por isso que era importante as pessoas abrirem a câmera agora. Para que eu possa conduzir, Cláudia, Maria, Ângela e Alexandre, se puderem, por favor, liguem as câmeras, tá? A Maria já abriu. Maria Lenice está aqui. Ah, tem duas Maria Lenice? É porque ela está no celular. Ah, tá. No computador. Uhum. Aí ajuda a gente a conduzir, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a respiração nós mesmos, sentindo o nosso próprio ser. Então, fechem os olhos e comecem a fazer essa respiração conectada. Fechem os olhos e respirando rápido e profundo, suave. Grande, grande, e soltem suspiro. Sempre o suspiro é importante. Conectando a inspiração com a expiração. Coloque toda a tua atenção no couro cabeludo. Sinta cada fio de cabelo, cada fio de cabelo. E perceba que aí, no couro cabeludo, nos fios de cabelo, tem dor e tensão. Simplesmente acolha. Simplesmente acolha a dor e a tensão. É tudo muito bem-vindo. Vá sentindo, acolhendo o que você está sentindo. Coloque toda a tua atenção na testa e nas têmporas. E sinta as suas sobrancelhas, sinta as suas pálpebras e os seus cílios, sinta o globo dos dois olhos bem lá dentro. Sinta os nervos ópticos atrás dos olhos. Respirando e sentindo. E perceba quanta dor e tensão você tem aí nesta região. Quanta dor e tensão. E coloca toda a tua atenção no terceiro olho entre as sobrancelhas. Este é o chakra da visão. É o chakra da luz. E vá percebendo quanta coisa tem aí bloqueando este chakra. Perceba tudo aquilo, todos os véus que impedem você de ver o futuro, de ver o caminho, de ver a saída, de ver a entrada. E vá percebendo o que está aí. Quanta coisa está aí. Quanta coisa está aí. E perceba que essa coisa que está aí, impedindo a visão, tem um tamanho, tem um peso, tem uma densidade. Perceba se essa coisa aí é seca ou molhada, se ela é quente ou fria. Perceba se é um aperto ou um vazio. Perceba a sonoridade, se o som disso é agudo ou grave. Perceba o gosto e o cheiro deste bloqueio. Perceba a cor disso. E perceba o tamanho no tempo, a quantas vidas e a quantas gerações esses bloqueios estão aí. Sentindo tudo, respirando tudo e acolhendo, acolha, só acolha, aprecia. E sinta agora os seus dois ouvidos, lá dentro dos ouvidos, bem lá dentro. E perceba quanta dor e tensão tem ali e acolhe, dá as boas-vindas a tudo. E sinta a sua mandíbula, sinta o queixo, sinta os lábios em cima e embaixo, sinta os dentes em cima e embaixo, sinta a gengiva, sinta o céu da boca e o assoalho da boca, e sinta a sua língua, solta completamente a sua língua. E perceba quanta dor e tensão tem aí e acolhe. E vá descendo pela língua até bem no fundo da boca, descendo pelo interior da garganta, sentindo o gogó, sentindo o pescoço e a nuca, e perceba quanta dor e tensão tem aí e acolhe.
e sinta os seus ombros. Sinta os ombros, sinta as clavículas, sinta as escápulas. Perceba quanto peso você tem carregado nos seus ombros. Quanto peso você tem carregado nos seus ombros. Sinta o peso que os seus pais carregaram, que os seus avós, seus bisavós, e todo o peso que você já passou para os seus descendentes, todo o peso que os seus irmãos, seus colaterais carregam, e acolhe isso, e faça essa pequena oração. Para Deus em você, diga, sinta Pai, sinta Mãe, em mim, através de mim, todo este peso que eu, meus ancestrais, meus colaterais e meus descendentes temos carregado. Eu sinto tudo, eu respiro tudo, eu relaxo em tudo, e eu divido, Pai, eu compartilho, Pai, todo este peso, todo este fardo, todo este jugo. Eu não preciso carregar mais isto sozinho. O fardo, o peso, o jugo é leve quando eu divido com você, Pai. Quando eu divido com você, Mãe. E vai dividindo, vai entregando, vai entregando, vai entregando tudo. Isto. E sinta agora o seu coração. Sinta o seu peito, as costelas até a coluna. Perceba o ar entrando e saindo dos seus pulmões. E sinta o seu coração. Como está o seu coração nesse momento? O que tem aí? Um aperto ou um vazio? Respira e acolhe. Tudo é bem-vindo. E sinta o seu plexo solar, a boca do estômago, todos os órgãos no abdômen, e perceba quanta dor e tensão também aí. Acolhe, relaxa. E sinta o seu baixo ventre, todos os órgãos dentro da bacia, o sistema excretor, o sistema urinário, o sistema reprodutor, e perceba quanta dor e tensão tem aí, e acolhe, aprecia, aceita tudo. E sinta os seus quadris, as suas nádegas, sinta as coxas na frente e atrás, sinta os joelhos na frente e atrás, as pernas, as panturrilhas, os pés, a sola dos pés, o peito dos pés, os dedos, as unhas, e solta tudo. Sinta os seus braços, cotovelos, antebraço, os pulsos, as mãos, os dedos, as unhas, e relaxa completamente. Respirando e sentindo. E traz agora, deixa aflorar em você esta pessoa do seu relacionamento que sofre. E sinta esta pessoa em você. Ela já está aí, só deixar aflorar. E sinta o tamanho do corpo dela no teu tamanho. Sinta o peso do corpo dela no teu peso. Sinta o formato do corpo desta pessoa no teu formato. Sinta os ossos dessa pessoa nos teus ossos. Sinta os músculos desta pessoa nos teus músculos. Sinta os órgãos desta pessoa nos teus órgãos. Sinta a pele desta pessoa na sua pele. E sinta as sensações físicas desta pessoa nas tuas sensações. Sinta as emoções desta pessoa nas tuas emoções, o elemento água. Sinta os sentimentos desta pessoa nos teus sentimentos, o elemento fogo. Sinta os pensamentos e julgamentos e culpas desta pessoa nos teus pensamentos. E sinta todos os pensamentos dela que criam toda esta dor e este sofrimento. Respirando e sentindo
e perceba onde está, em que parte do teu corpo, em que chakra, em qual chakra essa pessoa está sofrendo mais. Aonde parece que está trancado, difícil, pesado, e coloque a sua mão lá. Se for mais de um chakra, pode colocar uma mão em cada chakra. Isto. E sinta o que essa pessoa está sentindo aí. Sinta o que ela está sentindo. Sinta toda essa dor e todo este sofrimento. E perceba que essa coisa tem um tamanho. Vá percebendo o tamanho disso. Esta coisa tem um tamanho. E tem um peso também. Vá sentindo o peso disso. E vá sentindo o formato dessa coisa. Respirando e sentindo. Sempre respirando e sentindo. Perceba o núcleo disso. Onde é que está o núcleo disso? Em que chakra o núcleo disso? Perceba se essa coisa que você está sentindo é uma coisa seca ou molhada. Você sabe, pode ser as duas coisas. Perceba se essa coisa que você está sentindo é uma coisa quente ou fria. Perceba se parece para você um aperto ou um vazio. E vai entrando cada vez mais. Dentro da coisa, perceba o som. Que som isso tem? É um som grave, um som agudo? E vai entrando mais e sinta o gosto disso. Sinta o cheiro disso. Sinta o gosto e o cheiro. E bem dentro dessa coisa, perceba a cor que isso tem. Bem dentro. E perceba no tamanho, no espaço e no tempo. Há quantas vidas essa dor, esse sofrimento estão aí. Perceba se essa dor e sofrimento é desta pessoa, nesta vida ou em outra vida. Ou perceba se essa dor e sofrimento é herdado dos pais, avós e bisavós. Sinta tudo, respira tudo. Nesse momento você está sendo a própria dor e o próprio sofrimento, totalmente identificado. E agora, sentindo tudo isso, sentindo a pessoa em você, sentindo Deus Pai, Deus Mãe em você, faça a oração. Sinta Pai, sinta Mãe, é em mim, através de mim, toda esta dor e todo este sofrimento deste ser. Eu sinto tudo, eu respiro tudo, eu relaxo em tudo, e eu entrego e acolho tudo para minha própria luz, que é você, Pai, que é você, Mãe, é em mim. Nem eu, nem este ser precisamos mais disto. Isto é só a memória. Isto, e vai acolhendo, vai entregando para a tua luz. Isto, respira o restinho que sobrou, sente o restinho que sobrou e acolhe. Não resista a nada, acolhe, só acolhe na tua luz. E vá percebendo o bem-estar que este ser está sentindo agora. Este mesmo bem-estar que você está sentindo, esta pessoa também está sentindo. Isto, se ainda tem alguma coisa, acolhe. Confia que Deus está em você, que você é a própria luz e que toda a sombra, quando você entrega para a luz, desaparece. É normal chorar, é normal chorar. Perceba que muitas vezes quem está chorando em você é a pessoa. Deixa ela chorar, é um choro de alegria, de cura, de limpeza. Continua respirando e sentindo o restinho que sobrou. Isto. E permita que essa pessoa sinta em você, através de você, e você junto, muita gratidão, muito contentamento e muita alegria. Deixa aflorar a gratidão, o contentamento e a alegria.
nas células, nos átomos. Olha só como você percebeu esta limpeza, esta cura. E estou respirando e sentindo, respirando e sentindo. Este é um bom momento para permitir que esta pessoa descanse no colo do pai e da mãe. E você junto. Se permita esta comunhão, essa unicidade. E diga, eu sou a filha ou o filho único de Deus. Eu e o pai, eu e a mãe, somos um. Assim como este ser. Somos o mesmo. Somos o Filho único de Deus, a filha única de Deus. E esse é um bom momento para conversar com Deus. Permita que esta pessoa faça através de você as perguntas e que tire as dúvidas. E permita que ela escute em você, através de você, as respostas do pai e da mãe. Na verdade, as dúvidas e perguntas vêm direto da mente de Deus, porque Deus sabe todas as perguntas e dúvidas e também todas as respostas e orientações. Então, neste momento, você está sendo só uma testemunha desse magnífico diálogo, deste ser com o pai e com a mãe. Parece que é você falando com você. Parece que é a pessoa falando com a pessoa. E é bem assim que Deus fala conosco. Deus fala conosco em nós, através de nós. Só dá espaço. Mais tarde você pode anotar isto, anotar essas orientações e eventualmente passar essa orientação para esta pessoa. Respirando e sentindo muita gratidão, contentamento e alegria. Gratidão, contentamento e alegria. Permita que essa pessoa sorria através de você. Vá dando espaço no teu rosto, no teu corpo, para que essa pessoa possa sorrir através de você. Para essa pessoa sorrir em você. Há quanto tempo ela estava querendo isso? Há quanto tempo ela estava precisando disso? Não se surpreendam se, em alguns momentos ou amanhã, esta pessoa reportar para você o que ela sentiu. É comum isso acontecer. Isto, mais gratidão, contentamento e alegria. Agradeça a esta pessoa a oportunidade de você se curar, de curar ela. E respira 3 vezes profundamente. E na terceira expiração, abra os olhos. E olhe tudo à sua volta com os olhos de Deus. Olhe para tudo à sua volta. Olhe para essa tela com os olhos de Deus. Essa é uma prática muito bonita. Olharmos tudo com o olhar de Deus. Porque Deus sempre está presente. Deus está em nós o tempo todo. Agora, se quiserem abrir os seus microfones para compartilhar. Fazer perguntas, compartilhar a experiência. Se alguém quiser contar como é que foi, é só abrir o microfone e falar.
Está todo mundo inibido aí. Fala, Magna. Vamos lá. Há muito tempo eu queria conhecer, né, você, o teu trabalho. Assim, estou muito feliz de ter essa oportunidade hoje. E na experiência, nossa, muita dor na cabeça, muita dor. E depois, né? Aí eu até pensei, gente, será que eu estou respirando certo? Deixa eu olhar direito. Nossa, a gente realmente mergulha e você vê assim, né? Se envolve, né? Sim. Bastante. Puxa, fiquei bem contente mesmo Uhum. pelas sensações, mas também passa, né? Só aquele momento que eu falei, eita! Sim. Mas foi muito bacana. Eu gostei bastante e senti, né? Isso que foi bacana também, né? Não foi só respirar, realmente sentir tudo. Sim. Maravilha, maravilha. Mais alguém? Floraci, como é que foi? Estava aberto, Floresci. Se você clicar no microfone, ele abre. Isso. Bom, minha experiência foi maravilhosa. Eu senti muita dor assim no chakra cardíaco, um pouquinho abaixo aqui e uma dor muito grande nas costas, na coluna, né? Uhum. Depois foi aliviando. Uhum. Muito boa, deu para sentir muito, né? Uhum. Foi bem forte. Que bom. Gratidão. Com certeza uma cura importante aconteceu. Sim, acredito que sim. Uhum. Gratidão. Gratidão a você. Quem mais? Luiz, como é que foi, Luiz? Eu escolhi uma pessoa que eu tô um pouco magoado com ela, então eu tive foi um pouco confuso, sabe? Um Uhum. pouco confuso, assim, Uhum. mas foi bom até. Uhum. Tive um pouco de resistência, mas foi bom. Que legal. Quando nós respiramos uma pessoa com a qual nós temos conflito, é muito importante eu, antes de respirar ela, respirar o conflito em mim, a mágoa, né? Quando você limpar a primeira mágoa que você está sentindo, daí fica mais fácil de fazer. Agora, um outro fenômeno que acontece quando eu respiro pessoas com as quais eu estou em conflito é que eu acesso nela o ponto de vista dela do que do conflito. E aí abre um caminho de cura, de perdão magnífico. Magnífico. Isso, quando a gente conduz em retiros, é muito maravilhoso, né? De você respirar aquela pessoa com a qual você tem realmente um conflito. É extremamente curativo e abre uma possibilidade de cura incrível. Até porque muitas vezes, quando você vê o ponto de vista da pessoa, você vê que o único incomodado é você. A pessoa não está nem aí com você. Também acontece isso. Vamos lá, quem mais aí? Isolene, como é que foi, Isolene? Aqui foi incrível, mas eu parece que estava tão longe que eu ouvi a sua voz, mas como eu não tivesse aqui, sabe? Uhum. Eu, sinceramente, não estava mais aqui. Ouvi muito longe, muito longe, muito longe. Eu queria voltar. Fiz uma viagem. Uhum. Me distanciei, não sei para onde, mas não estava mais aqui. Mas ouvia a sua voz. Uhum. E estava com muita saudade de ouvir a sua voz. Assim, nossa, foi
Foi incrível. Gratidão, gratidão. Às vezes, durante uma sessão, tanto uma sessão online como uma sessão presencial, dependendo do tipo de memória que está se respirando, né? Às vezes nós fazemos o que se chama de viagem astral. Nós realmente saímos fora, né? E às vezes a pessoa reporta, estou aqui, estou fora do corpo e estou vendo o meu corpo aqui ao mesmo tempo, né? Então, acontece desdobramento de vez em quando, e é natural, só apreciar isso também. E não há nenhum perigo em relação a isso. A gente volta. Vamos lá. Graciela. Graciela? Eu tive um pouco de dificuldade, eu não consegui sentir muito. A minha bateria acho que caiu Ah, antes, eu não sei se eu perdi alguma coisa, eu corri para pegar o carregador, a hora que eu voltei já estava meio que acontecendo. aham, Então, eu tive dificuldade, não consegui sentir. aham. Ok, tudo bem, só se aprecia com isso, né? Teremos outras experiências desse tipo. Nós temos um grupo de cura no Telegram, tem umas 200 pessoas lá, que de vez em quando, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente faz uma sessão de cura de si mesmo ou de outra pessoa. Depois eu mando para vocês aí nos grupos ali esse link, né? Então, se vocês quiserem, né? Porque a gente sempre tem pessoas que estão sofrendo, precisando de ajuda, e é legal entrar lá, né? Não é só de respiração, outras pessoas também fazem outras práticas, né? Mas todas voltadas para o bem comum e para a cura, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. E aí, Olímpio, conta aí, conta aí. Oi, boa noite, Som. Tudo bom? Boa noite. Então, estamos aqui, né? Não, foi tranquilo, assim, a experiência e tudo, a respiração, tá? E eu acho que estou mais pelo dia estar agitado e cansado, eu acho que eu senti mais uma sonolência, senti Certo. assim que eu dei até uma cochilada aqui, realmente Aham. quase perdi contato com a nave-mãe, mas aí voltei, percebi a tua voz novamente, mas também é envolvido muito pelo cansaço do dia, Sim. percebi isso. Aham. Mas é bom, é excelente. Veja Então, se, como é que é o nome da Débora, Débora? Veja se vocês fazem o retiro online aí. Vai ser, tá. vai ser bem legal, viu? Vão ser assim, leve, não vai ser nada forçado, são 12 semanas, né? Uma aula por semana, então a gente vai mandar o vídeo aula antes, vamos mandar o material didático, daí fazemos encontros. Cada um que participar do retiro vai receber uma sessão minha, nossa, eu da Celda, né? Uhum. Quem se inscrever rápido agora, os primeiros 24, a gente vai dar uma sessão extra antes do retiro, então uma sessão individual, né, antes do retiro. Acho legal, vai ser uma experiência muito boa, isso eu estou falando para todos vocês. A gente está fazendo algo especial. A ideia realmente é nessas 12 semanas, né, a gente passar o que a gente sabe, aprendeu e pratica, né? Ok. E será leve, será fácil, a gente vai ter oportunidades, por exemplo, tem pessoal que tem horário, tem aula, né? A gente vai ter sempre os encontros, as lives, em 2 dias diferentes, ou seja, um dia vai ser à noite, outro dia, talvez final de semana, de manhã ou de tarde, a gente vai combinar no próprio grupo qual é o melhor, né? Então, vai ser algo leve, mas muito completo. Muito completo. E a ideia é que vocês saiam de lá, dessas 12 semanas, aptos a conduzirem sessões desse tipo, né? Então, é para vocês não só se curarem, mas também poderem conduzir, inclusive online, tá? Então, principalmente o pessoal aí que é mais terapeuta, é bem legal. Ok? Vamos lá, Daisy. Obrigado, Ok, Olímpio. obrigado. Olha, para mim, eu já venho aproveitando bastante
Oi, está me ouvindo? Oh, Sim. sim, estamos ouvindo. Ah, então, eu tenho aproveitado bastante, até pelo grupo de oração, né? Aham. Que você tem feito esse exercício. E, através desses exercícios, eu tenho feito também, né? Aham. Fora desse. Aham. Tem me ajudado, assim, demais, né? Eu Aham. falo assim, falo, nossa, é uma coisa assim, e é rápido, né? Sentir aquele desconforto que vem na hora que dá uma... E aí fazer o exercício da respiração, né? Não sei ainda se eu faço certo a respiração, mas que para mim tem dado certo. Tem eu vou mandar lá no grupo lá, eu não sei se todos estão no grupo, mas é o grupo lá do Retiro Online, né? Lá eu vou mandar as orações que nós usamos, tá? E tem uma oração que eu considero muito importante, que eu faço, mesmo antes de fazer uma palestra ou qualquer coisa, um retiro, eu faço e aconselho as pessoas a fazerem sempre. Por exemplo, será que eu estou fazendo certo? E aí você faz a seguinte oração, mais ou menos essa, sim. Você pode criar a tua oração, mas me ensina, Pai, me ensina, Mãe, a respirar. Me ensina, Pai, me ensina, Mãe, a sentir tudo. Me ensina, Pai, me ensina, Mãe, a relaxar em tudo. Me ensina, Pai, me ensina, Mãe, a acolher e entregar tudo para a minha própria luz. Então, sempre que nós fazemos essa oração, ela é extremamente poderosa. Não existe absolutamente nada que eu peça a Deus no sentido de me ensinar que Ele não me ensine. E sabe como Ele ensina? Ele ensina através da própria respiração. Você entrega a tua respiração para o pai e para a mãe, e ele ensina você respirando. E você vai ver que a respiração vai mudar. Ele vai mudar os ritmos, entende? Porque você se rendeu. A mesma coisa é o sentir. Você entrega o teu sentir para o pai e para a mãe, e ele vai trabalhar no teu sentir. Não consigo relaxar. Você pede e ele vai te fazer relaxar no próprio relaxamento. Você pede para eu não sei como acolher na minha luz, não sei como entregar para a minha luz. Peça e o ensinamento vem. É um ensinamento direto da fonte, direto no teu ser. Então, se renda a isso, tá? Se renda a isso. A gente, de vez em quando, a gente conduz dessa forma para a pessoa fazer, mas sempre que vocês tiverem dificuldade, faça a oração. Faça a oração. Não existe absolutamente nada que você queira aprender a fazer que, se você pedir para o Pai, não te seja ensinado. Sempre vai ser te ensinado. Mas ele é ensinado, não é um ensinamento mental, é um ensinamento que vem através da própria coisa que você está querendo aprender. Não consigo relaxar. Me ensina, Pai, me ensina, Mãe, a relaxar. Em mim, através de mim. E o relaxamento acontece instantaneamente. Confia nesse milagre da nossa conversa com o pai e com a mãe. Confia. Ok? Eu tenho uma dúvida no final, assim, porque a gente sente a pessoa, mas assim, no final é na minha luz que ela não é assim, vendo a pessoa ir embora. Não, na minha luz, né? Na luz, E a luz é uma só, tá? Não existe duas luzes. A luz sua, a minha, da Celdo, de todos que estão aqui no grupo, é a mesma. Não existe separação na luz. Tá? Então, a gente tem que tirar essa ideia da minha luz. Não, a luz. É a luz. A luz é uma só. Ok? Sim. Bem. Oi? Vamos lá, Cláudia. Quer falar, Cláudia? Quero sim. Obrigada, muito, muito bom. Eu nunca tinha participado. Eu não abri minha câmera porque eu estou aqui com enxaqueca, e daí eu estava com a luz apagada. E agora você está vendo aí? Essa luz aí é a luz da lua. Uau, a lua que está batendo lindo. aqui no meu quarto. Tá lindo. Escuta, essa enxaqueca aí dá para limpar instantaneamente aí, tá? Então, eu tinha tomado um remédio, daí eu fiquei quietinha, mas eu não queria perder aí essa vivência.
Marca uma Muito sessão com bom. a gente para limpar isso definitivamente, tá? Tá bom. Tá bom? E foi interessante porque na hora de respirar eu senti esse aperto muito forte assim no peito Aham. e parece que faltava o ar mesmo, parece que eu tinha que respirar um pouco mais fundo porque parece que não vinha. Mas Aham. foi uma sensação interessante. Eu vou começar a seguir aí vocês, vou ver Aham. se eu consigo fazer todas as vivências. Muito obrigada. Falou, Cláudia. Obrigado a você. Maria Helenice? Não, gostei muito. Ah. Foi muito boa a experiência. Então, assim, eu estou encantada. Então, assim, no início eu comecei a sentir, depois o que incomodava ia desaparecendo, né? Aham. E eu entrei na experiência, eu acho que eu perdi noção até do tempo. Foi muito bom. Que maravilha. Que maravilha. Gratidão pelo compartilhar. Gratidão a vocês. Vilma? Vilma? Ai, eu não participei porque quando ia começar eu não me toquei, a bateria do meu celular acabou, até que eu Ah, só consegui voltar agora de novo. que pena. Ok. Zerou completo. É, Ai, é. Mas a gente mas, vai fazer várias dessas lives aí, você terá outra oportunidade, com certeza. ok, obrigada. Foi uma Gratidão. pena. Isolene, já falou? Falou a Ângela, a Carmen e a Karina, mas a Karina também saiu e retornou agora. Karina, quer falar alguma coisa ou perguntar? Acho que ela está desconectada. Não, agora já ligou. Não estamos Essa escutando. live Oi? não ficou gravada, essa live, Sim. exercício? É. A gente vai Consegui colocar lá no escutar grupo, a gente vai colocar a live lá no grupo do Retiro Online, tá? Naquele grupo. Perfeito. Se alguém não tiver no grupo, é só me mandar uma mensagem que daí eu passo o link e lá a gente vai disponibilizar a live, tá bom? Vocês estão me escutando? Posso perguntar uma coisa? Sim, Karina. sim, Karina. Ok, perfeito, obrigada. Eu fiquei também com um pouco de receio porque eu já, em outras experiências, já fiz alguma coisa assim, de sentir alguma coisa da pessoa e me sentir muito mal com aquilo e não conseguir me liberar Entendi. daquele sentimento. Eu fiquei também com um pouco de, até para ser sincera, isso pode acontecer ou não? Tudo depende do grau de rendição seu, né? Na verdade, é a prática que vai fazer, tanto da respiração, dessa respiração como eu ensinei, suave, né? Sem luta, né? Isso ajuda bastante, né? E também terminar o processo. A gente fica mal quando a gente resiste, porque às vezes, imagina assim, tem uma pessoa que está com um grande sofrimento, uma grande dor. Essa dor aflora em mim e eu resisto àquilo, né? E aí, se você resiste, aquilo vai perdurar por um certo tempo. Algumas horas, às vezes até um dia, você fica com aquela memória aflorada, né? Então, eu e a Celda, à disposição para conduzir qualquer pessoa que, de repente, fica bloqueada, fica com alguma memória aflorada. A gente está aqui à disposição, é só entrar em contato e, em 5, 10 minutos, a gente ajuda a limpar, tá? Maravilha, obrigada. Era a única dúvida. Muito obrigada. Ok, Karina. Ângela? Ok. Carmen, quer falar? Acho que não estão mais online, né? Então tá, gente, gratidão imensa a vocês pela disposição, por estarem conosco. Venham mais vezes, né? A gente vai ter diferentes temas, inclusive, vai estar trabalhando aí, e esperamos que vocês venham participar do retiro. Esse retiro online vai ser bem legal, né? É bem legal também fazer o retiro online e depois, num outro momento, fazer um retiro presencial de uns 5 dias ou de 9 dias mesmo, né? Então, sempre é legal, né? Mas já é uma experiência bem boa.
Tá bom? Ô, Tom, deixa eu te perguntar. Ah. O retiro você sempre faz aí no Sul ou você faz em outros estados também? Esse período de pandemia, inclusive, nós estamos fazendo mais aqui. E há uma razão para a gente fazer aqui, porque a pousada Chantigaia é um verdadeiro paraíso, né? A proprietária, o casal que é proprietário ali são maravilhosos, a comida dela é altamente curativa, né? É algo assim excepcional mesmo, né? As instalações são ótimas, né? Então eu sempre digo para as pessoas, quanto mais longe de casa você vai para fazer um retiro, mais a tua consciência se expande. E isso é uma verdade que eu mesmo experimentei na minha vida, né? Então, às vezes, a gente quer fazer na minha cidade, entende? Mas não há necessidade. E é muito fácil de se locomover para cá, entende? Os preços das passagens aéreas estão bem econômicos hoje. Aqui pega um Uber, vai para a pousada, né? Então, é maravilhoso, né? Eu sou suspeito de falar, mas quem já teve sabe que é muito bom aqui, né? E quando essas restrições aí da pandemia passarem, a gente vai começar a viajar um pouco, né? Vamos fazer em alguns lugares. De onde você é? São Paulo. São Paulo. A gente até ensaiou fazer em São Paulo esse ano, mas não deu certo lá com o espaço. E a gente está procurando algum espaço tão bom quanto esse que a gente tem aqui para fazer. Mas em São Paulo aqui é um pulo. Aqui é muito tranquilo. Tá certo. Obrigada. Tá bom? E faz online que é uma experiência boa, tá? Tá certo. Tá Obrigada. bom? Gente, uma boa noite, gratidão a vocês. Tudo de bom. Gratidão. Boa noite, gratidão. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.